das coisas que podem ser objeto de seguro marítimo. Artigo 685. Toda e qualquer coisa, todo e qualquer interesse apreciável a dinheiro que tenha sido posto ou deva pôr-se a risco de mar pode ser objeto de seguro marítimo, não havendo proibição em contrário. Artigo 686. É proibido o seguro: 1. Sobre coisas cujo comércio não seja lícito pelas leis do Império e sobre os navios nacionais ou estrangeiros que nesse comércio se empregarem. 2. Sobre a vida de alguma pessoa livre. 3. Sobre soldadas a vencer de qualquer indivíduo da tripulação. Artigo 687. O segurador pode ressegurar por outros seguradores os mesmos objetos que ele tiver segurado, com as mesmas ou diferentes condições e por igual, maior ou menor prêmio. O segurado pode tornar a segurar quando o segurador ficar insolvente, antes da notícia da terminação do risco, pedindo em juízo a anulação da primeira apólice, e se a esse tempo existir risco pelo qual seja devida alguma indenização ao segurado, entrará este pela sua importância na massa do segurador falido. Artigo 688. Não se declarando na apólice de seguro de dinheiro a risco, se o seguro compreende o capital e o prêmio, entende-se que compreende só o capital, o qual, no caso de sinistro, será indenizado pela forma determinada no artigo 647. Artigo 689. Pode segurar-se o navio, seu frete e fazendas na mesma apólice, mas neste caso há de determinar-se valor de cada objeto distintamente. Faltando essa especificação, o seguro ficará reduzido ao objeto definido na apólice somente. Artigo 690. Declarando-se genericamente na apólice que se segura o navio sem outra alguma especificação, entende-se que o seguro compreende o casco e todos os pertences da embarcação, aprestos, aparelhos, mastreação e velame, lanchas, escaléres, botes, utensílios e vitualhas ou provisões, mas em nenhum caso os fretes nem o carregamento, ainda que este seja por conta do capitão, dono ou armador do navio. Artigo 691. As apólices de seguro por ida e volta cobrem os riscos seguros que sobrevierem durante as estadias intermédias, ainda que esta cláusula seja omissa na apólice. Capítulo 3. Da avaliação dos objetos seguros. Artigo 692. O valor do objeto do seguro deve ser declarado na apólice em quantia certa, sempre que o segurado tiver dele conhecimento exato. No seguro de navio, essa declaração é essencialmente necessária, e faltando ela, o seguro julga-se improcedente. Nos seguros sobre fazendas, não tendo o segurado conhecimento exato do seu verdadeiro importe, basta que o valor se declare por estimativa. Artigo 693. O valor declarado na apólice, quer tenha cláusula valha mais ou valha menos, quer a não valha, será considerado em juízo como ajustado e admitido entre as partes para todos os efeitos do seguro. Contudo, se o segurador alegar que a coisa segura valha ao tempo do contrato um quarto menos ou daí para cima do preço em que o segurado a estimou, será admitido a reclamar a avaliação, incumbindo-lhe justificar a reclamação pelos meios de prova admissíveis em comércio. Para este fim, e em ajuda de outras provas, poderá o segurador obrigar o segurado à exibição dos documentos ou das razões em que se fundara para cálculo da avaliação, que dera na apólice, e se presumirá ter havido dolo da parte do segurado
se ele se negar a esta exibição. Artigo 694. Não se tendo declarado na apólice o valor certo do seguro sobre fazenda, será este determinado pelo preço da compra das mesmas fazendas, aumentado com as despesas que essas tiverem feito até o embarque, e mais o prêmio do seguro e a comissão de se efetuar, quando esta se tiver pago, por forma que, no caso de perda total, o segurado seja embolsado de todo o valor posto a risco, na pólice de seguro sobre fretes sem valor fixo. Será este determinado pela carta de fretamento, ou pelos conhecimentos e pelo manifesto, ou livro de carga, cumulativamente em ambos os casos. Artigo 695. O valor do seguro sobre dinheiro a risco prova-se pelo contrato original, e o do seguro sobre despesas feitas com o navio ou carga durante a viagem, com as respectivas contas competentemente legalizadas. Artigo 696. O valor de mercadorias provenientes de fábricas, lavras ou fazendas do segurado, que não for determinado na apólice, será avaliado pelo preço que outras tais mercadorias poderiam obter no lugar do desembarque, sendo aí vendidas, aumentando na forma do artigo 694. Artigo 697. As fazendas adquiridas por troca estimam-se pelo preço que poderiam obter no mercado do lugar da descarga aquelas que por elas se trocaram, aumentado na forma do artigo 694. Artigo 698. A avaliação em seguros feitos sobre moeda estrangeira faz-se reduzindo-se esta ao valor da moeda corrente no império pelo curso que o câmbio tinha na data da apólice. Artigo 699. O segurado, em nenhum caso, pode obrigar o segurado a vender os objetos do seguro, para determinar o seu valor. Artigo 700. Sempre que se provar que o segurado procedeu com fraude na declaração do valor declarado na apólice ou na que posteriormente se fizer, no caso de se não ter feito no ato do contrato, o juiz, reduzindo a estimação do objeto segurado ao seu verdadeiro valor, condenará o segurado a pagar ao segurador o dobro do prêmio estipulado. Artigo 701. A cláusula incerta na apólice, valha mais ou valha menos, não releva o segurado da condenação por fraude, nem pode ser valiosa, sempre que se provar que o objeto seguro valia menos de um quarto que o preço fixado na apólice. Capítulo 4. Do começo e fim dos riscos. Artigo 702. Não constando da apólice do seguro o tempo em que os riscos devem começar e acabar, os riscos de seguro sobre navio principiam a correr por conta do segurador desde o momento em que a embarcação suspende a sua primeira âncora para velejar e terminam depois que tem dado fundo e amarrado dentro do porto do seu destino, no lugar que aí for designado para descarregar, se levar carga, ou no lugar em que der fundo e amarrar indo em lastro. Artigo 703. Segurando-se o navio por ida e volta ou por mais de uma viagem, os riscos correm sem interrupção por conta do segurador, desde o começo da primeira viagem até o fim da última. Artigo 704. No seguro de navios por estadia em algum porto, os riscos começam a correr, desde que o navio dá fundo e se amarra no mesmo porto, e findam desde o momento em que suspende a sua primeira âncora para seguir viagem. Artigo 705. Sendo o seguro sobre mercadorias, os riscos têm princípio desde o momento em que elas se começam a embarcar nos cais ou à borda d'água, do lugar da carga, e só terminam depois que são postas a salvo no lugar da descarga,
ainda mesmo no caso do capitão ser obrigado a descarregá-las em algum porto da escala ou de arribada forçada. Artigo 706. Fazendo-se seguro sobre fazendas a transportar alternadamente por mar e terra, rios ou canais, em navios, barcos, carros ou animais, os riscos começam logo que os efeitos são entregues no lugar onde devem ser carregados e só expiram quando são descarregados a salvamento no lugar do destino. Artigo 707. Os riscos de seguro sobre frete têm o seu começo desde o momento e à medida que são recebidas a bordo as fazendas que pagam frete e acabam logo que saem para fora do pórtalo do navio e a proporção que vão saindo, salvo se por ajuste ou por uso do porto o navio for obrigado a receber a carga à beira d'água e pô-la em terra por sua conta. O risco do frete, neste caso, acompanha o risco das mercadorias. Artigo 708. A fortuna das somas mutuadas a risco principia e acaba para os seguradores na mesma época e pela mesma forma que ocorrem para o dador do dinheiro a risco, no caso, porém, de se não ter feito no instrumento do contrato a risco menção específica dos riscos tomados, ou se não houver estipulado o tempo, entende-se que os seguradores tomaram sobre si todos os riscos, e pelo mesmo tempo que geralmente costumam receber os dadores de dinheiro a risco. Artigo 709. No seguro de lucro esperado, os riscos acompanham a sorte das fazendas respectivas. Capítulo 5. Das obrigações recíprocas do segurador e do segurado. Artigo 710. São a cargo do segurador todas as perdas e danos que sobrevierem ao objeto seguro, por alguns dos riscos especificados na apólice. Artigo 711. O segurador não responde por danos ou avaria que aconteça por fato do segurado, ou por alguma das causas seguintes: 1. Desviação voluntária da derrota ordinária e usual da viagem. 2. Desviação voluntária da derrota ordinária e usual da viagem. 2. Alteração voluntária na ordem das escalas designadas na apólice, salvo a exceção estabelecida no artigo 680. 3. Prolongação voluntária da viagem, além do último porto atermado na apólice, encurtando-se a viagem, o seguro surte pleno efeito, se o porto onde ela findar for de escala declarada na apólice, sem que o segurado tenha direito para exigir redução do prêmio estipulado. 4. Separação espontânea de comboio ou de outro navio armado, tendo-se estipulado na apólice de ir em conserva dele. 5. Diminuição e derramamento do líquido, artigo 624. 6. Falta de estiva ou defeituosa, arrumação da carga. 7. Diminuição natural de gêneros, que por sua qualidade são suscetíveis de dissolução, diminuição ou quebra em peso ou medida entre o seu embarque ou desembarque, salvo tendo estado encalhado o navio ou tendo sido descarregadas essas fazendas por ocasião de força maior, devendo-se em tais casos fazer dedução da diminuição ordinária que costuma haver em gêneros de semelhante natureza. 8. Quando a mesma diminuição natural acontecer em cereais, açúcar, café, farinhas, tabaco, arroz, queijos, frutas secas ou verdes, livros ou papel, ou outros gêneros de semelhante natureza, se a avaria não exceder 10% do valor seguro, salvo se a embarcação tiver estado encalhada ou as mesmas fazendas tiverem sido descarregadas por motivo de força maior, ou o contrário, se houver estipulado na apólice. 9. Danificações de amarras, mastreação, velame ou outro qualquer pertence do navio, procedida do uso ordinário do seu destino.
10. Vício intrínseco, má qualidade ou mau acondicionamento do objeto de seguro. 11. Avaria simples ou particular, que, incluída a despesa de documentos justificados, não exceda a 3% do valor segurado. 12. Rebeldia do capitão ou da equipagem, salvo havendo estipulação em contrário, declarada na apólice. Esta estipulação é nula, sendo o seguro feito pelo capitão por conta dele ou alheia, ou por terceiro por conta do capitão. Artigo 712. Todo e qualquer ato, por sua natureza, criminoso praticado pelo capitão do exercício do seu emprego ou pela tripulação, ou por um e outra conjuntamente, do qual aconteça dano grave ao navio ou à carga, em oposição à presumida vontade legal do dono do navio, é rebeldia. Artigo 713. O segurador que toma o risco de rebeldia responde pela perda ou dano procedente do ato de rebeldia do capitão ou da equipagem, ou seja, por consequência imediata ou ainda casualmente, uma vez que a perda ou dano tenha acontecido dentro do tempo dos riscos tomados e na viagem e portos da apólice. Artigo 714. A cláusula livre de avaria desobriga os seguradores das avarias simples ou particulares. A cláusula livre de todas as avarias desonera-as também das grossas. Nenhuma dessas cláusulas, porém, os isenta nos casos em que tiver lugar o abandono. Artigo 715. Nos seguros feitos com a cláusula livre de hostilidade, o segurador é livre se os efeitos segurados perecem ou se deterioram por efeito de hostilidade. O seguro, neste caso, cessa desde que foi retardada a viagem ou mudada a derrota por causa das hostilidades. Artigo 716. Contendo seguro sobre fazenda, a cláusula, carregadas em um ou mais navios, o seguro surte todos os efeitos, provando-se que as fazendas seguras foram carregadas por inteiro em um só navio, ou por partes em diversas embarcações. Artigo 717. Sendo necessário baldear-se a carga depois de começada a viagem para a embarcação, diferente da que tiver sido designada na apólice por inavegabilidade ou força maior, os riscos continuam a correr por conta do segurador, até o navio substituído chegar ao porto do destino, ainda mesmo que tal navio seja de diversa bandeira, não sendo esta inimiga. Artigo 718. Ainda que o segurador não responda pelos danos que resultam ao navio por falta de exata observância das leis e regulamentos das alfândegas e polícia dos portos, esta falta não o desonera de responder pelos que daí sobrevierem à carga. Artigo 719. O segurado deve, sem demora, participar ao segurador e, havendo mais de um, somente ao primeiro, na ordem da subscrição, todas as notícias que recebia de qualquer sinistro acontecido ao navio ou à carga. A omissão culposa do segurado a este respeito pode ser qualificada de presunção de má-fé. Artigo 720. Se passado um ano a datar da saída do navio nas viagens para qualquer porto da América ou 2 anos para outro qualquer porto do mundo, e tendo expirado o tempo limitado na apólice, não houver notícia alguma do navio, presume-se este perdido, e o segurado pode fazer abandono ao segurador e exigir o pagamento da apólice, o qual, todavia, será obrigado a restituir se o navio se não houver perdido e se vier a provar que o sinistro aconteceu depois de ter expirado o termo dos riscos.